Olá, pessoal. Uma ótima tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês, trazendo mais um programa Manual do Proprietário, um projeto que se iniciou aqui há 10 anos atrás, mas é um projeto no qual eu atuo há mais de 20 anos, que se dedica a fazer realmente o que a gente chama de medicina preventiva. Não deixar com que a doença se manifeste. E, se manifestada, que ela não encontre energia motriz para evoluir. E a gente consegue isso mantendo o organismo em equilíbrio, em homeostase. Para isso, eu criei um lema que diz assim: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Grande parte dessas doenças, se não todas, são causadas por alterações que vêm ocorrendo no nosso organismo ao longo de anos ou décadas, e as quais a nossa medicina convencional não se atenta, não cuida, como falta de oxigenação nas células, falta de hidratação, falta de água nas células, desmodulação hormonal, aumento de resistência à insulina, que leva a síndrome metabólica e todas as complicações de obesidade, hipertensão, diabetes, infarto, AVC, câncer, inflamação crônica silenciosa, toxicologia ambiental, estresse oxidativo, aumento de radicais livres. Quando a gente começa, falta de nutrientes, desproporção de nutrientes, quando a gente começa a corrigir esses fatores todos, você leva o seu corpo a um estado de ótimo funcionamento, a um estado de equilíbrio no qual a doença não consegue se manifestar. Diria para vocês, vocês querem ter um jardim maravilhoso, cheio de orquídeas, vocês têm que estar ali limpando os matinhos que nascem, vocês têm que estar hidratando, pondo água ali, vocês têm que estar pondo nutrientes, adubos específicos, vocês têm que estar com esse jardim num lugar que tenha uma ventilação, que receba uma quantidade adequada de luz e manter esses cuidados rotineiramente. Se vocês deixam isso de lado, depois de 3 meses vocês vão olhar, vocês não vão ver nenhuma orquídea, vocês vão ver um matagal no lugar onde existia um lindo jardim. Assim é a mesma coisa que ocorre com o nosso organismo. E, além dessa frase, não existe 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças diferentes, e quando a gente controla essa meia dúzia, entre aspas, de monstrinhos que eu falei para vocês, tem uma muito interessante, que é justamente a maneira de como está cuidando desses monstrinhos. Que é assim: quem não pratica medicina e nutrologia funcional, a saúde vai mal. E vai, porque você não está cuidando daquele jardim com as ferramentas adequadas. E no caso da nossa saúde, essa ferramenta adequada seria a medicina funcional, que engloba uma série de ciências como a bioquímica médica, a prática ortomolecular, a nutrologia clínica, a fitoterapia e várias outras ciências. Então, quando você usa mais de uma ferramenta para poder realizar um trabalho, com certeza o resultado final vai ser melhor do que você tiver na mão só um martelo ou só uma talhadeira. Você vai ter várias ferramentas para estar utilizando cada uma delas ou várias delas no momento adequado. Tá ok? Bom, para quem está ligando agora na Mundial, para quem está pela primeira vez ouvindo o projeto Manual do Proprietário, seguem aqui algumas dicas que eu queria que vocês anotassem, que são muito importantes. Primeiro, muitos de vocês estão trabalhando, estão no carro, estão em movimento, não podem, às vezes, ouvir o programa inteiro, não podem anotar as dicas que eu dou. Então, queria que vocês soubessem que isso que eu falo hoje, daqui 3 dias vai estar no YouTube para vocês, à disposição, para que vocês possam ouvir tranquilamente no final de semana, anotar, pesquisar,
né? E pôr em prática isso tudo, ensinar a todos ao seu redor a respeito dessas práticas. Então, vão no youtube.com e inscrevam-se no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior, é muito simples. E cliquem no sininho que tem ali. Toda semana vocês vão receber uma notificação de um novo programa e vocês vão estar, além de vendo os novos programas, podendo estar vendo tudo que eu já falei anteriormente e já pondo em prática todas essas dicas aí. Outra coisa é o site do simpsaude.com. simpsaude.com. Simp, C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto, simpsaude.com, sem o BR. Ali também vocês vão encontrar uma dica de como estar se alimentando, por que comer um alimento, um grupo de alimentos primeiro, quanto tempo levar para comer, e vão entender de um jeito muito prático uma forma bem interessante de estarem se alimentando. Tá ok? Eu vou hoje, outra coisa importante para vocês anotarem, o nosso link de contato é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então, vocês mandem as suas sugestões de pauta, as suas dúvidas, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara todo esse material para mim, com muito carinho, me entrega, e aí eu torno o nosso programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse. Por exemplo, eu recebi um pedido de uma ouvinte, que é portadora de anemia falciforme, e ela falou assim para mim: doutor Edmond, você poderia falar um pouquinho sobre anemia falciforme? Então tá ok, então eu vou estar falando um pouquinho sobre esse tipo de anemia. Primeiro, eu queria que vocês soubessem o que é anemia. Anemia é a diminuição da concentração de células vermelhas no nosso organismo, de hemoglobina. A hemoglobina é uma molécula acoplada ao eritrócito, que é a célula vermelha, que tem a função de carregar oxigênio para todas as células e tecidos do nosso organismo. Quando o nível de hemoglobina cai, a gente fala que esse paciente tem anemia. E existem várias formas de se ter anemia, se ter diminuição dessas células vermelhas com essas hemoglobinas, né, que carregam oxigênio. Um sangramento causa anemia, né? Uma cirurgia, o sangramento dessa cirurgia pode causar anemia. Uma simples hemorroida que todo dia sangra um pouquinho pode causar anemia. Moças hoje que têm menstruações excessivas, né, elas podem ficar num quadro anêmico por causa disso. Pode ser anemia também ferropriva, por falta de ferro. Pode ser anemia também, que a gente chama de megaloblástica, por falta de vitamina B12. E então existem vários tipos de anemia. E a que eu vou falar hoje é uma anemia chamada falciforme, que é justamente o que ela me pede. A anemia falciforme é uma doença congênita. As pessoas já nascem isso, elas portam esses genes dos pais, né? E ela é caracterizada por alteração no formato dessa hemoglobina, dessa molécula que carrega oxigênio. Essa molécula, que costuma ser redonda nos indivíduos normais, nesses pacientes, elas têm a forma de meia-lua ou de foice. Por isso chama-se anemia falciforme. E com essa forma de foice, elas têm uma menor capacidade de transportar oxigênio para o corpo inteiro. Outra coisa, essas células deformadas por essa doença congênita, elas vivem muito menos tempo. Elas vivem em torno de 20 dias, enquanto uma hemácia normal, redonda, ela vive por volta de 120 dias. Então, ela é muito mais facilmente destruída no baço e, por isso, as pessoas se tornam anêmicas. Outras coisas que acontecem é que esse baço, por excesso de atividade, perde a sua atividade imunológica. Então, essas pessoas estão frequentemente expostas a infecções. Para vocês terem uma ideia, o diagnóstico é feito ainda na maternidade, no exame do pezinho. E muitas crianças vão sair da maternidade tomando antibiótico até os 4, 5 anos de vida para prevenir as primeiras infecções, não é? Então, ela realmente é uma doença séria que precisa de muito cuidado a vida inteira
e as pessoas têm que aprender a conviver com essa anemia. Essas células que são em forma de foice, essa doença também é chamada drepanocitose, né, ou anemia falciforme, elas, por se romperem muito mais rapidamente, elas liberam um pigmento, que é a bilirrubina, e muitas pessoas se tornam ictéricas, com a pele amarela, com o branquinho dos olhos amarelos, né? Outra coisa, a dificuldade por carregar o oxigênio por todo o corpo e essa forma anômala dessa hemácia, dessa hemoglobina, tem dificuldade para passar na microcirculação, causando obstrução de muitos vasos. Então, leva a doença dos vasos renais, pode levar à insuficiência renal, formam úlceras, feridas grandes na perna, que demoram muito para cicatrizar, além das infecções de repetição, podem gerar muita dor, a fraqueza, apatia, inchaço nos pés, tudo isso sintomas dessa anemia falciforme, não é? Então, basicamente, o que acontece é que nós perdemos a capacidade de carregar oxigênio para o corpo inteiro. E o que ela me pergunta é o que a gente poderia ajudá-la além do tratamento convencional. Qual é o tratamento convencional? O tratamento convencional é feito assim: a pessoa está em fase de dor, toma analgésico. Existem substâncias para estimular a produção de hemoglobina, como a hidroxiureia, mas existem efeitos colaterais dessa substância também. Então, o que a gente poder... Antibiótico quando as pessoas têm infecção. E quando elas estão em níveis críticos de anemia, é indicado a transfusão de sangue. E, mais basicamente, as bolsas de papa de hemácias. Então não vão todas as células sanguíneas, como plaquetas, leucócitos, mas as hemácias, literalmente. Essas hemácias que são saudáveis e duram por volta de 120 dias. Uma complicação que ocorre nas pessoas que têm que tomar muita transfusão dessas bolsas de hemácias é que elas acumulam muito ferro no organismo. Então aí tem que se ter um cuidado importante. Está sempre dosando a quantidade de ferro, porque o ferro em excesso ele vai se depositar em fígado, em pâncreas e vai gerar uma série de problemas. E essas pessoas muitas vezes têm que quelar esse ferro, tirar esse ferro do corpo. E para isso tem que ser usada uma substância chamada dexferoxamina, que é aplicada normalmente em clínicas, em consultórios, em hospital, para se ligarem ao ferro. Geralmente é utilizado através de um sorinho, isso se liga ao ferro e elimina esse ferro pela urina, né? Então, o que eu poderia dar de dica para uma pessoa, além dos tratamentos convencionais, tá pondo em prática para conviver melhor com essa anemia falciforme? Vale dizer para vocês que essa é uma doença muito mais preponderante, praticamente isolada nas pessoas da raça negra, e essas pessoas já nascem com essa alteração. Mas em função da miscigenação dos povos, existem também pessoas de outras raças que também têm, numa proporção muito, muito menor, a incidência dessa anemia falciforme. Tá ok? Então, como o grande problema é levar o oxigênio para todo o sistema, para poder gerar energia, ATP na mitocôndria, porque nosso organismo depende dessa substância para tudo poder funcionar, vão aqui algumas dicas importantes. Vocês lembram do óxido nítrico? Aquele programa que eu já falei para vocês, que está no YouTube para vocês, com o nome O Milagre do Óxido Nítrico. Ali é muito importante todos verem, principalmente quem tem anemia de qualquer tipo e principalmente anemia falciforme. Então, aprender a aumentar a produção desse gás através de atividades físicas leves a moderadas. Quem tem anemia falciforme não deve fazer atividades extenuantes, porque ela não tem a hemoglobina para carregar oxigênio na hora da atividade extenuante, porque o corpo vai pedir mais oxigênio e ela não tem essa capacidade. Então, atividades leves caminhadas, isso já ajuda a aumentar esse óxido nítrico. Esse óxido nítrico é um gás que vai melhorar a circulação como um todo, relaxar a musculatura dos vasos e vai fazer com que esse oxigênio
que mesmo que seja pouco, seja mais bem utilizável. Então, para a produção disso, atividades físicas leves, suplementação de magnésio, suplementação de vitamina B6, piridoxina, suplementação de todo o complexo B, não só a B6, mas o B1, B2, B3, B5, também importante. O aminoácido L-arginina, o outro aminoácido L-citrulina, todos importantes na produção desse óxido nítrico. Okay? Outra coisa que eu considero muito importante são algumas formas de oxigênio terapia, mas formas que mantenham essa oxigenação por tempo prolongado. Tem uma muito interessante, eu vou falar bem devagarzinho, para depois vocês poderem pesquisar, chama oxigênio terapia de von Ardenne. Von Ardenne. Então, quem é von Ardenne? Von Ardenne era um cientista que desenvolveu essa técnica das pessoas andarem numa esteira com uma máscara de oxigênio no nariz e na boca, inalando esse oxigênio enquanto faz atividade física, e essa oxigenoterapia mostra um efeito muito prolongado e duradouro da saturação de oxigênio, melhorando muito a sintomatologia desses pacientes. Então, é aumentar o óxido nítrico, é estar utilizando essa oxigenoterapia de von Ardenne. Existe uma terapia feita com um aparelho chamado ER de ar, AIR, Energy alemão. Aliás, eu gosto muito desse equipamento, que ele facilita a liberação do oxigênio dessa hemácia para que esse oxigênio entre na célula e entre na mitocôndria para produzir energia. Né? Então, esse aparelhinho Energy ajudaria muito uma pessoa nessa situação, nem que fosse uma sessão de 20 minutos semanais, mais uma sessão de andar na esteira com essa máscara de von Ardenne, mais aumentar a produção de óxido nítrico, mais modular o sistema imunológico para prevenir as infecções. As infecções ocorrem por quê? Porque o baço está hiperocupado em destruir essas frágeis hemácias falciformes, e aí ele não tem a sua atividade imunológica. E como manter o sistema imunológico modulado? Vitamina C, zinco, vitamina A, né? Então, uma boa alimentação em termos de fruta, cereais integrais, vegetais todos, folhosos, legumes. Então, são alimentos que vão estar ajudando nesse processo de manter o sistema imunológico em boa função, bem modulado. E suplementação de vitamina C, de zinco, de vitamina A, beta-glucana, alguns cogumelos muito ricos em beta-glucana, o cogumelo do sol, o Ganoderma lúcido. Então, essas pessoas deveriam estar cuidando do sistema imunológico para prevenir as infecções, aumentando o óxido nítrico para melhorar a dilatação e a mobilidade do sangue por todos os vasos, inclusive pela microcirculação, aonde essas hemácias em forma falciforme costumam obstruir. Então, tem muita coisa interessante para fazer que a medicina convencional não se atenta. Então, eu espero ter sido útil no sentido de quem é portador dessa anemia falciforme. Como vocês bem sabem, eu estou sempre aqui comentando estudos científicos com vocês, e eu tenho aqui um para contar para vocês, muito recentes, né, que fala de cortar carboidrato, que virou um modismo, que é moda para emagrecer, mas esse estudo que eu vou te falar agora, ele mostra que a redução de carboidrato simples, refinado, o que eu sempre falo a vocês, pão francês, arroz, macarrão, açúcar das refeições, doces, refrigerantes, balas, sorvetes, biscoitinhos, broas, bolos, tudo isso é uma arma poderosa para combater doenças do fígado. Eu sei que para vocês isso não é novidade, porque todo esse carboidrato simples, refinado, vai ser transformado em gordura, e essa gordura vai se depositar no fígado. Esse estudo foi publicado num conceituado periódico, que é o Cell Metabolism, que é metabolismo celular, e foi feito por cientistas suecos. E eles perceberam que restringir a ingestão de carboidratos
refinados, desses que eu falei para vocês, pãozinho, açúcar, macarrão, arroz branco, né, por 2 semanas fez reduzir a gordura no fígado e melhorou muitos indicadores de doenças cardiometabólicas, como a obesidade, o diabetes, a hipertensão, né, nos pacientes que tinham esteatose hepática, a gordura no fígado. Então, olha que interessante, essa gordura no fígado não é causada por ingestão de álcool nesses pacientes, e sim pelo consumo desses carboidratos refinados que eu falo para vocês que é um grande vilão. Tá ok? Então, esse é um estudo publicado no Cell Metabolismo recente que só vem a confirmar tudo que a gente vem confirmando há 10 anos. No programa passado, eu falei para vocês que era importantíssimo a gente poder viver muito, mas com qualidade de vida. E falei da nossa parte osteomuscular, porque não adianta a gente ficar idoso, conseguir evitar o infarto, evitar o AVC, evitar o câncer, mas está aí sem poder se mobilizar, porque não temos músculo no corpo. Então eu falei para vocês, músculo para carregar o esqueleto, eu falei da sarcopenia. Então quem não assistiu o programa pode ir no youtube.com, se inscrever no canal, Dr. Edmond Sabe Júnior, e assistir da semana passada. Então eu falei da sarcopenia, depois eu falei das artroses, né? O enrijecimento é a perda de cartilagem, é a destruição de todas as articulações, e são mais de 200 no corpo. Então o que adianta eu não ter massa muscular para poder fazer meu esqueleto andar? Eu ter minhas juntas todas destruídas e não ter mobilidade. Né? E o que faltou a falar para vocês foi um pouco de perda óssea, né? Osteopenia e osteoporose. Osteopenia em nada é a mesma coisa, porque ela é uma pré-osteoporose. Então, osteoporose é a diminuição da densidade óssea. E nós temos observado que os médicos tratam isso com suplementação de carbonato de cálcio, que aliás é muito mal absorvido, que está em grande parte dos suplementos à venda aí nas drogarias, vitamina D em quantidades insuficientes, e usam drogas para aumentar a densidade desse osso, que são os bifosfonatados. E nós estamos vendo os últimos trabalhos mostrando que essas drogas que você usa uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou injetável na veia uma vez a cada 6 meses, caríssimas, elas aumentam a densidade óssea, mas não aumentam a qualidade óssea. Os estudos têm mostrado que essas drogas aumentam a incidência de fraturas ósseas, fratura de fêmur, fratura de quadril, levando à cirurgia à morte dessas pessoas. Então, um jeito prático para vocês estarem prevenindo a osteoporose ou até tratando a osteoporose é essa sequência. É magnésio, gente. É vitamina A. É vitamina K2, MK7. É a vitamina D em doses eficazes. Então, quando você dá magnésio, vitamina A, vitamina D, a vitamina K2, você estimula essas pessoas a atividade física leve, isso é importantíssimo. Você modula os hormônios sexuais, mesmo de pacientes idosos, é importante essa modulação. Você aí, de fato, previne a evolução da osteoporose. Ou até quem não tem osteoporose, está só em osteopenia ou ainda tem densidade normal, faz a prevenção para evitar que esses ossos fiquem extremamente fracos e quebrem por nenhum motivo na fase mais idosa da vida. Tá ok? Bom, pessoal, eu queria dizer para vocês que o nosso papo é ótimo aqui, o nosso tempo voa por causa disso. Quero desejar uma semana muito feliz a todos e na semana que vem, estamos juntos de novo. Abração a todos. Tchau, tchau, gente.